Ingresse em 2018 no UniRN, o único centro universitário do RN a conquistar o IGC4 pela 6ª vez. Estude em uma instituição idealizada e administrada por educadores com 83% de empregabilidade e altos índices de aprovação na OAB. Ingresse com a nota do Enem ou agende sua prova no unirn.edu.br. No UniRN, qualidade não é novidade, é o nosso padrão. Essa questão refere-se ao período da época das grandes navegações e ao momento em que os espanhóis e portugueses chegaram aqui na América. Vamos dar uma lida no texto? Como Colombo pode estar associado a estes dois mitos aparentemente contraditórios? Um em que o outro é um bom selvagem, quando é visto de longe, e o outro em que é um cão imundo, escravo em potencial. É porque ambos têm uma base comum, que é o desconhecimento dos índios, a recusa em admitir que sejam sujeitos com os mesmos direitos que ele, mas diferentes. Colombo descobriu a América, mas não os americanos. Quando nós observamos o processo de dominação e ocupação do continente americano, nós vamos observar que quando os europeus aqui chegaram, já existiam centenas de tribos indígenas que aqui habitavam. Não apenas tribos. Inclusive nós vamos ter impérios, como é o caso dos incas, como é o caso dos astecas. Ora, a grande questão é, quando os espanhóis chegaram na América, assim como também os portugueses, eles não levaram em consideração os aspectos culturais, as questões locais, as origens dos povos autóctones. Os povos americanos, eles foram deixados de lado, observados apenas como apenas um elemento a mais que fazia parte da natureza desse mundo tão estranho para os europeus. E assim, os europeus contaram a história de acordo com o seu próprio ponto de vista. Quando você observa, então, essa análise histórica, os europeus, eles centralizam a análise e a observação do fato a partir do seu próprio ponto de vista, a partir apenas dos seus aspectos culturais, políticos, econômicos, religiosos. É uma visão que nós chamamos de eurocentrismo, ou seja, uma análise partindo do ponto de vista europeu. E essa é uma análise que se baseia no que nós chamamos de etnocentrismo, ou seja, uma análise fundamentada apenas em uma observação de uma etnia. Então, dessa forma, quando nós observamos os itens, vamos dar uma olhadinha. Quando você, então, observa a letra D, ela vai dizer que esse conceito ele se fundamenta no etnocentrismo, ou seja, a partir do momento em que nós temos uma análise fundamentada apenas em uma visão de um único grupo que não valoriza os demais grupos envolvidos no processo social. Dessa forma, então, a letra correta é a letra D. Essa questão tem como texto base uma música de Bete Carvalho, a música Saco de Feijão. Dá uma olhadinha na letra. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só para gastar. Que saudade eu tenho do tempo de outrora, da vida que eu levo agora. No tempo dos 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Essa questão é interessante porque ela traz um tema bastante comum para a realidade da economia brasileira, que é o processo inflacionário. Ciliano, e o que é inflação? A inflação é a perda do poder
de consumo do seu dinheiro. Então, digamos que você hipoteticamente recebe R$100 por mês. E você vai comprar 1 quilo de feijão e esse quilo de feijão custa, digamos, R$1. Isso quer dizer que você poderia comprar, digamos, para passar o mês todo, 5 quilos de feijão e iria gastar R$5. O restante dos 95 você iria gastar com outras coisas. Só tem um problema. Dentro do processo inflacionário, a moeda perde o seu valor de compra. Então, quando a inflação está muito alta, você vai ter, então, essa perda muito rápida. Por exemplo, na época em que nós tivemos aqui o final da ditadura militar, nós tínhamos um processo inflacionário praticamente de 80% ao mês. Isso quer dizer que se eu comprava 1 quilo de feijão, hipoteticamente aí dizendo, usando a moeda de hoje, R$1, daqui a um mês esse quilo iria custar R$1,80. Isso quer dizer que com R$5 eu não iria conseguir comprar mais 5 quilos. E assim eu ia precisar gastar mais dinheiro para consumir a mesma quantidade. E iria faltar dinheiro para comprar outras coisas. Então, dentro do Brasil republicano, essa é uma prática, infelizmente, comum na nossa economia, que é a perda do valor da nossa moeda, o processo inflacionário. Vamos dar uma olhadinha nos itens? Pois muito bem. Então, quando você observa a letra A, ela vai estar falando exatamente isso, sobre a inflação, sobre a, infelizmente, tão costumeira prática econômica que existe aqui na nossa história, da gente ter o nosso dinheiro cada vez valendo menos. E dessa forma, então, a gente vai poder consumir cada vez menos e isso reduz a qualidade de vida. Dessa forma, então, a letra correta é a letra A. Olha só, nós vamos fazer um comentário sobre uma questão de cartografia. Lembre-se que para toda questão de cartografia, nós devemos levar em consideração o denominador. Quanto menor o denominador, maior será a clareza de detalhes dessa imagem. Ou seja, quanto menor a área representada, menor deve ser o denominador, porque nós vamos conseguir ver uma quantidade maior de detalhes. Se nós tivermos um denominador grande, ou seja, 1 centímetro para muitos quilômetros, nós não vamos conseguir ver detalhes dessa imagem. Segura essa informação que a gente vai já fazer algumas observações para a resolução. Nesse esquema você vai ver que existem diferentes tipos de denominadores para a nossa questão. Temos aqui um denominador A, que ele tem uma área representada muito maior. Cada lateral dessa aqui será representada por 1 centímetro, ok? Como nessa área que está aqui marcada pelo A, nós temos um espaço muito grande, certamente nós conseguimos concluir que a riqueza de detalhes dessa representação é menor do que as seguintes, como vem aqui, por exemplo, a representação B, representação C, até que cheguemos a D, que é uma área pequena representada e que quando ela for expandida para um mapa, nós vamos ter certamente uma quantidade maior de detalhamento, ok? Na representação cartográfica, faz-se uso da escala, estabelecendo uma razão entre a distância no mapa e a distância no terreno. Considerando o esquema acerca da escala cartográfica, pode-se inferir que, vamos para os itens então, a escala D é a menor, pois apresenta menor nível de detalhes da superfície real. Vamos voltar aqui. Ele falou que a escala D, mais uma vez aqui fazendo um destaque para essa escala D, é a menor e diz que ela tem um menor nível de detalhes. A verdade é que ela sendo ampliada, conseguiria trazer para o observador do mapa uma quantidade bem maior de detalhes da imagem. Então a gente vai destacar aqui essa porção que fala sobre menor nível de detalhes e devido a essa informação nós vamos
descartar esse item. Item B. Um mapa confeccionado na escala A seria mais rico em detalhes que um mapa na escala C. Veja só, vamos voltar. Na escala A, nós vamos ter uma área muito maior representada do que na escala C. Portanto, quando a área é muito maior, nesse caso da escala A, nós vamos ter uma quantidade inferior de detalhamentos. Destacamos aqui essa B como uma opção incorreta. Item C. A escala B é ideal para a confecção de mapas de planejamento urbano. A opção se torna inválida ao ponto em que nós observamos o nível de detalhamento que ele não é tão grande. E normalmente, nas escalas que vão representar espaços urbanos, nós precisamos de um nível de detalhamento maior. Se você fizer uma associação com, por exemplo, os mapas que você já deve ter encontrado da sua cidade, você vai verificar que esses mapas, eles apresentam riquezas como, por exemplo, detalhes em esquinas de ruas, áreas de semáforos, por exemplo. Então aqui nós vamos ter uma representação muito pouco detalhada para um tipo de mapa que seja urbano. Item D. O menor valor de um denominador numa escala implica em um mapa mais pobre. Exatamente o contrário. Quanto menor o valor de um denominador, será, na verdade, um mapa mais rico. E finalmente, chegando até o item E, olha só, na escala A, o quadrado de 80 milímetros de lado, no mapa cobre uma área de 6.400 quilômetros quadrados na natureza. Façamos então um cálculo rápido. 80 quilômetros, se a gente tem que representar todo esse quadrado, 80 vezes 80 quilômetros, nós vamos chegar aqui até 6.400 quilômetros quadrados de espaço a ser representado. Então nós vamos ter um destaque para esse tipo de representação com nível de detalhamento para um espaço bastante considerável na natureza, chegando então até a resposta da nossa questão. Vejamos então aqui o item E. Vamos resolver uma questão do nosso fascículo que fala sobre um episódio que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. O ataque dos Estados Unidos com armas nucleares ao Japão em 6 e 9 de agosto de 1945. Olhando a imagem da questão, nós temos aqui o cogumelo se erguendo sobre a cidade de Hiroshima após a queda da bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, o exército dos Estados Unidos lançou uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. 3 meses após a rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Dias após, em 9 de agosto, também de 1945, uma bomba foi lançada, desta vez em Nagasaki, outra cidade japonesa. Bem, pessoal, vamos fazer um breve comentário para que a gente possa ter uma clareza maior para a resolução desse nosso item. Veja só, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por 2 grupos que se formaram. Os aliados, com Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. E o eixo com o Japão, a Alemanha e a Itália. Esses 2 grupos protagonizaram os embates, os confrontos durante os anos de 1939 até 45, esses anos que marcaram o acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o Japão promoveu um ataque ao território dos Estados Unidos, país que participava, por sua vez, de maneira indireta da Segunda Guerra Mundial, fornecendo alimentos, vendendo tecnologias, aviões, tropas para a Segunda Guerra Mundial, fazendo uma aliança com esses países que nós falamos no primeiro momento. No caso, Inglaterra, França e a União Soviética. Devido a essa participação, o Japão se incomodou com os Estados Unidos
e atacou a base naval de Pearl Harbor. Em 1941, depois do ataque à base naval, os americanos resolvem entrar na guerra com um sentimento muito forte de revanchismo. Esse revanchismo ele vai culminar nas pesquisas do Projeto Manhattan, que era um projeto secreto que reunia grandes cientistas da época, que visava a confecção ou descobrimento, na verdade, da tecnologia da energia nuclear, a partir da fissão e fusão dos núcleos dos átomos. Tudo isso vai resultar nesse revanchismo, após vários ataques americanos ao Japão, no fim da Segunda Guerra, nesses ataques que foram mostrados pela nossa questão. Esses ataques, eles vão significar para a história o fim da Segunda Guerra Mundial em uma nova contextualização geopolítica mundial. Os Estados Unidos da América tornam-se a grande potência geopolítica do planeta naquele momento. O fim da Segunda Guerra Mundial, inclusive, após esses ataques dos Estados Unidos, vai ser marcado pelo início de um novo confronto que vai perdurar pelas próximas décadas, no caso, a Guerra Fria. Então vamos olhar um pouquinho de novo aqui para o nosso comando da questão e vamos tentar partir para essa resposta. O lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, olhando aqui para o item E, ele vai dizer o seguinte: promoveu a ascensão dos Estados Unidos à posição geopolítica de líder mundial. Então, aqui, corroborando com o que nós falamos anteriormente, chegamos ao item E como a resposta da nossa questão. Olá, meus amigos, a gente vai fazer um comentário aqui sobre um mapa que apresenta os movimentos migratórios dentro do território brasileiro, destacando o fato de que a região Nordeste acaba sendo, por alguns fatores que são políticos e também fatores naturais, uma área de repulsão da população. Observe o mapa junto comigo. Temos aqui a região Nordeste como uma área de repulsão, como acabamos de comentar. Essa repulsão acontece sobretudo porque nós temos um histórico de secas, que é uma característica natural da região. Entretanto, essas secas, elas não têm um acompanhamento político necessário quando nós fazemos uma observação de que a assistência social ou políticas que sejam voltadas para a resolução de questões de falta de água constante para essa população, essas políticas elas acabam não chegando de fato para que a situação de vida desses nordestinos castigados na região sertaneja possa ser resolvida. Então a gente observa aqui alguns fluxos migratórios bastante intensos para a região sudeste, que é uma região historicamente desenvolvida, industrializada e que teve inclusive ciclos econômicos antes mesmo do processo de industrialização. Nós podemos considerar sem dúvidas a região sudeste como o coração financeiro do Brasil. Outra área que apresenta-se aqui com grande destaque no nosso mapa é o norte do Brasil, que recebeu incentivos desde o governo de Juscelino Kubitschek, passando pelos governos militares e, mais recentemente, alguns governos locais e o governo federal que promoveram políticas com incentivos fiscais para essa região, diminuindo os impostos e possibilitando um processo de instalação de indústrias e de desenvolvimento comercial nessa região. A gente pode destacar, por exemplo, o projeto que elevou a região norte com a construção da Zona Franca de Manaus e de alguns polos industriais na região norte, dentro da floresta amazônica. Temos alguns fluxos migratórios que saem também do sudeste em direção a esse eixo que fica na divisa entre norte e o centro-oeste brasileiro. A gente pode comentar que o centro-oeste, a região do Cerrado, tem um destaque pelo fato de ser uma área com grande desenvolvimento e potencial para a agricultura e para a pecuária. O Brasil é um grande país agroexportador. Vamos olhar um pouquinho aqui na questão para o enunciado e o nosso comando, tá certo? O mapa mostra a origem e o destino de grandes fluxos migratórios ocorridos no Brasil ao longo de sua história. Descartamos o item A, pois fala de uma desindustrialização do Sudeste, dizendo que essa região deixou de ser
a líder na atração de imigrantes dentro do território brasileiro. Dentro de uma outra perspectiva, fala-se que a Amazônia se tornou, aqui no item B, a principal região de atração para os migrantes brasileiros, nordestinos, sobretudo, castigados pela ausência de programas de combate à seca. O fato é que a Amazônia ela não é o único polo que recebe essas pessoas. A gente verificou no mapa outras regiões. O item D, veja só, há uma política de povoamento e integração da Amazônia, implantada nos anos 70, democratizando o acesso à terra, com um forte subsídio à agricultura familiar. Se a gente observar essa parte aqui, democratizando o acesso à terra e incentivos financeiros à agricultura familiar, a gente vai conseguir descartar esse item, porque o acesso à terra ele é limitado àqueles que têm maior poder aquisitivo e não há subsídio suficiente para a agricultura familiar. As expansões da fronteira agrícola dentro da Amazônia ocorrem sobretudo quando a gente vai observar que são grandes fazendas de grupos que conseguem inclusive se destacar dentro do cenário de exportações internacionais. E no item E, programa de reforma agrária que conseguiu recriar as condições necessárias de fixação do homem ao campo. Na verdade, nós não tivemos essa reforma agrária. O que existe no Brasil, na verdade, é uma grande concentração de terras nas mãos dos grandes produtores, que inclusive já destacamos antes, eles são importantes exportadores mundiais de alimentos. Nos resta aqui o item C, vamos fazer a leitura dele. Crescimento industrial brasileiro e a política de integração econômica com a expansão da fronteira agrícola para o Cerrado e para a Amazônia, que foram duas regiões que, destacadamente, receberam maior quantidade de migrantes e esses migrantes eles vão buscar oportunidades. Destacando também o fato de que o cenário industrial da região sudeste faz com que ela seja destacada do ponto de vista financeiro e um polo de atração para os migrantes dentro do Brasil. Ficamos então com o item C para a resposta da nossa questão. Essa questão nós temos dois textos para poder observar. Vamos lá lê-los? Analise os seguintes fragmentos. Texto 1. A Conferência de Bandung, de 1955, debateu o problema da paz e da cooperação mundial e levantou uma profunda preocupação com o estado de tensão internacional da época. A conferência defendeu uma política baseada na autodeterminação dos povos e no respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações. Texto 2. A crise econômica, desencadeada em meados da década de 1970, levou muitos países a adotar um modelo de Estado capaz de garantir o controle monetário e de romper o poder dos sindicatos. Assim, a estabilidade financeira, por meio de uma disciplina orçamentária e da contenção dos gastos sociais, passou a ser a tônica de vários governos. Temos aí dois textos totalmente diferentes assim no espaço, né, e no tempo. O primeiro relativo à Conferência de Bandung. E o que vai ser essa Conferência de Bandung? De 1946 a 1989, nós tivemos o período que chamamos de Guerra Fria. Alguns autores levam até 1990 com o fim da União Soviética. Outros determinam o final em 1989, a queda do Muro de Berlim. O certo é que foi o período em que nós tivemos uma disputa ideológica entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e a União Soviética liderava o socialismo. Essa disputa se dava através da busca por áreas de influência. Assim, a partir da corrida espacial, da corrida armamentista, da propaganda, do cinema, dos gibis, de todas as formas, capitalistas e socialistas buscavam expandir seus interesses. Porém, nós vamos ter a famosa Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung foi a primeira vez onde surgiu o termo países de terceiro mundo. E o que seriam os países de terceiro mundo? Os países não alinhados.
Eu nem sou dependente alinhado dos Estados Unidos, nem sou alinhado e dependente da União Soviética. Então, dessa forma, a Conferência de Bandung, ela vai defender a autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de traçar o seu destino. Já o segundo texto, ele está falando da crise do capitalismo já ali no final dos anos 70. O que nós vamos perceber é que do mesmo jeito que o socialismo entrou em crise, o capitalismo também. Os dois entraram em crise devido aos gastos, que eram elevadíssimos. Corrida espacial, corrida armamentista, tudo isso era muito gasto. E dessa forma, então, os dois sistemas iriam partir para um processo de quebra. O socialismo acaba, então, entrando em decadência, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e o fim dos países socialistas do leste europeu. O capitalismo sobreviveu. O capitalismo sobreviveu porque adotou uma nova estratégia. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, o primeiro-ministro da Alemanha, Helmut Kohl, e a dama de ferro, primeiro-ministro da Inglaterra, Margaret Thatcher, passaram a adotar novas medidas políticas e econômicas para poder salvar a economia de seus países. Essa nova política nós vamos chamar de neoliberalismo, que vai servir como fundamentação para a economia mundial após a queda, a crise da Guerra Fria. Então, quando você observa a letra C, nós estamos falando desses dois momentos. O texto 1, Conferência de Bandung na época da descolonização da Ásia e da África. O texto 2, o neoliberalismo como surgimento agora de uma nova estrutura, uma nova doutrina econômica para poder garantir a sobrevivência do capitalismo. Assim, a letra correta é a letra C.